Eu sou Maria Padilha. Salve as forças da noite, salve os mistérios que caminham no silêncio. Salve Exu, guardião dos caminhos. Salve Pombagira, senhora das encruzilhadas e da verdade. Salve a lua que rege os segredos e os portais abertos. Que a noite acolha, proteja e conduza. Se você sempre foi forte demais, essa mensagem é sua. Antes de seguir, eu te peço algo simples, mas importante. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e escreva nos comentários: eu recebo essa mensagem. Isso firma a sua presença espiritual aqui. Agora, me escute com atenção. Você sempre foi forte demais, não porque escolheu ser, mas porque não teve opção. Desde cedo você precisou engolir o choro, precisou amadurecer antes do tempo, precisou segurar tudo sozinho enquanto outros desmoronavam. Enquanto muitos puderam se dar ao luxo de cair, você precisou continuar de pé. E ninguém te perguntou se você aguentava, apenas esperaram que você aguentasse. Você virou apoio, virou referência, virou quem resolve, virou quem segura. E no fundo, ninguém percebeu o quanto isso te custou. Você aprendeu a sorrir estando machucado. Aprendeu a dizer, tá tudo bem, quando não estava. Aprendeu a ser forte até quando só queria descanso. E eu vi tudo isso. Eu vi quando você chorou sozinho. Eu vi quando você pediu ajuda em silêncio. Eu vi quando você pensou em desistir, mas não desistiu porque alguém precisava de você. Essa força nunca foi fraqueza, mas também nunca foi leve. Você carregou pesos emocionais que não eram seus, assumiu responsabilidades que não te pertenciam, tentou salvar pessoas que não queriam ser salvas, tentou manter tudo de pé enquanto por dentro você se desmontava. E sabe por que isso aconteceu? Porque você tem uma alma antiga, porque você carrega uma força espiritual que poucos carregam, porque você nasceu para sustentar o que outros não sustentariam. Mas isso tem um preço. O preço foi o cansaço, o peso no peito, a sensação de solidão mesmo rodeado de gente, a impressão de que ninguém te enxergava de verdade. Você sempre esteve ali para todos, mas quando você precisou, quem estava? Essa é a dor que quase ninguém vê, a dor de quem sempre foi forte demais. E eu preciso que você entenda uma coisa agora com clareza. Essa fase está mudando. Você não veio a esse mundo para viver apenas sustentando dores. Você não nasceu para carregar tudo sozinho até o fim. Você não é feito de ferro, mesmo que tenha aprendido a agir como se fosse. O universo começou a te observar de outro lugar. Os guias começaram a agir de outra forma, porque chegou o momento em que você não precisa mais provar força para ninguém. A verdadeira força agora é soltar. Talvez você tenha percebido que anda mais cansado do que antes. Talvez esteja menos tolerante. Talvez sinta vontade de se afastar de algumas pessoas. Talvez não tenha mais paciência para certos jogos emocionais. Isso não é frieza, isso é despertar. É o seu espírito dizendo: chega de carregar o que não é meu. Você está entrando numa fase em que a vida começa a filtrar. Pessoas que sugam se afastam. Situações que drenam perdem espaço. Caminhos que exigiam sacrifício excessivo começam a se fechar. E isso pode doer no início, porque você se acostumou a ser necessário. Você se acostumou a ser o pilar. Você se acostumou a ser quem resolve.
mas agora você começa a ser quem vive. Se você sente que essa mensagem está falando diretamente com você, deixe um comentário agora. Nem precisa se explicar muito. Escreva apenas: eu sempre fui forte demais. Isso cria conexão, isso fortalece o campo. E continue ouvindo, porque ainda tem algo muito importante para você aqui até o final. Eu sigo falando com você e essa mensagem ainda vai mais fundo. Continue me ouvindo com calma. Não tenha pressa. Essa mensagem não foi feita para correr, foi feita para te alcançar. Você sempre foi forte demais porque em algum ponto da sua vida alguém precisou que você fosse. E quando alguém precisa, você não sabe dizer não. Você segura, você sustenta, você aguenta. Mesmo quando isso te quebra por dentro. Mesmo quando isso te rouba o descanso. Mesmo quando isso te deixa exausto sem ninguém perceber. Você virou adulto cedo demais. Te pediram maturidade quando você ainda estava aprendendo a sentir. Te pediram compreensão quando você precisava ser compreendido. Te pediram silêncio quando você precisava falar. E você aceitou, não por fraqueza, mas por amor, por senso de responsabilidade, por não querer decepcionar ninguém. Só que ninguém te ensinou que ser forte demais também machuca. Machuca o corpo, que vive tenso. Machuca a mente, que não descansa. Machuca o coração, que aprende a esconder a dor para não preocupar os outros. Você passou tanto tempo sendo suporte que esqueceu como é ser amparado. E quando em algum momento você tentou mostrar cansaço, disseram que você estava exagerando. Quando tentou falar da dor, disseram que você sempre dá conta. Quando tentou pedir ajuda, disseram que você é forte, como se a sua força fosse uma obrigação, como se você não tivesse direito de cair. Eu vi quando você engoliu palavras para manter a paz. Eu vi quando você aceitou menos do que merecia para não ficar sozinho. Eu vi quando você se culpou por coisas que nunca foram sua responsabilidade. E eu preciso que você entenda algo com firmeza. Você não nasceu para carregar o mundo nas costas. Essa força que sempre te acompanhou não foi dada para te punir. Ela foi dada porque você é capaz de atravessar ciclos difíceis e encerrá-los. Você é o ponto de ruptura. Você é quem encerra histórias de dor que vinham se repetindo. Por isso, desde cedo, você sentiu que não se encaixava. Sentiu que via as coisas de outro jeito. Sentiu que carregava uma sensibilidade diferente, mesmo sendo forte. Essa mistura de força e sensibilidade não é comum. Ela exige maturidade espiritual. E agora, o universo começa a te ensinar uma nova forma de força. Não a força que aguenta tudo, mas a força que escolhe o que não aguenta mais. Você vai perceber que já não consegue permanecer em ambientes que te drenam, que certas conversas te cansam rápido, que certas pessoas te tiram a paz sem dizer uma palavra. Isso não é rejeição, isso é alinhamento. O seu espírito está aprendendo a se preservar. Talvez você esteja vivendo um momento estranho. Nada está exatamente ruim, mas também não está totalmente resolvido. Existe um silêncio, uma pausa, um intervalo. Esse intervalo não é vazio, é preparação.
Você está sendo retirado pouco a pouco do lugar de sobrecarga emocional. Está sendo reposicionado para um espaço onde você não precisa provar valor o tempo todo. E isso pode assustar, porque você se acostumou a ser necessário, se acostumou a ser útil, se acostumou a ser quem segura tudo. Mas agora a vida começa a te mostrar que você também merece cuidado. Talvez você sinta vontade de se afastar de algumas pessoas sem um motivo claro. Talvez não tenha mais energia para explicar demais. Talvez sinta um chamado para o silêncio. Isso não é solidão, é recolhimento espiritual. É o universo dizendo: descansa, eu cuido agora. E se você ainda não consegue descansar, tudo bem. A força que sempre te sustentou ainda está aí, mas ela começa a mudar. Ela deixa de ser peso e começa a ser limite. Você começa a perceber que não precisa salvar todo mundo, que não precisa carregar dores alheias, que não precisa se sacrificar para ser amado. Quem te ama de verdade não exige que você se quebre. Se você está sentindo isso, deixe um comentário agora, mesmo que simples. Escreva: eu cansei de ser forte sozinho. Isso não é fraqueza, isso é verdade. E continue comigo, porque eu sempre estarei aqui com você.